Olá, Renata, Mayra. Tudo bom, pessoal? E aí, quarta-feira antes de feriado, como é que tá? Como é que tá aí o fervendo o consultório? Sempre antes de feriado, vem aquelas buchinhas pra gente, não é? Senão não dá certo, é sempre assim, sempre tem alguma coisa pra resolver antes do feriado e eu tenho certeza que todo mundo tá na mesma. Hoje já surgiu as minhas aqui. E aí? Gente, quarta-feira, 12h30, nossa live de toda quarta-feira, a hora da ortopedia. Hoje eu vou trazer um caso clínico muito bacana, porque eu já trouxe esse caso clínico esses tempos atrás, só que eu tava em Balneário, gente, num curso, e aí que deu pau na goiaba, na minha internet, aí ficou muito ruim de compartilhar o caso, não deu certo, e esse caso todo mundo se interessou muito. E muitas pessoas que estavam no dia e vendo o caso mandaram no meu direct: eu não consegui acompanhar. E quando baixou pro YouTube, baixou cortado, porque eu tive que entrar e sair várias vezes, porque não deu certo a conexão. Enfim, gente, estou trazendo de novo para quem tinha dúvida desse caso. É um caso muito bacana. Então fiquem comigo aqui que vocês vão ter muita clareza, principalmente na utilização do aparelho SN2, tá? Que é um aparelho realmente que eu utilizo muito na minha prática clínica. Vamos lá, então? Ó, calma lá, deixa eu ver que alguém falou: essa semana começou dando pediatria na faculdade, ansiosa para aparecer caso de ortopedia. Ai, Renata, mas eu vou te contar uma coisa triste. Ortopedia funcional normalmente não se dá na faculdade. Normalmente você vai ter um pouco de ortopedia facial, alguma coisa de junção, que algumas universidades dão na parte de disciplina de odontopediatria, mas ortopedia funcional. Mas não fique tranquila, se você não estiver lá, você está aprendendo aqui, tá? Fica aqui comigo sempre nas lives da Hora da Ortopedia, que é quarta-feira, sempre trago caso clínico. Sempre tô aqui para vocês puderem ter esse suporte dentro da ortopedia funcional. Gente, vamos lá então. A belezinha que eu vou mostrar para vocês começou cedo comigo. Olha lá, que graça. Tá? Esse paciente, gente, ele começou piquititico comigo, foi encaminhado pela... Olha só como é que chega os abençoados no consultório, que vai chegar lá no consultório de vocês. Uma outra profissional, que não é odontopediatra, tratava a mãe, viu quanto a mãe era classe 3. Olha só. Conhecendo o meu trabalho, essa profissional trabalhava em outro consultório, atendia essa mãe. Vendo ela classe 3, a mãe um dia levou o seu filho na consulta. A dentista estava fazendo parte de estética, coroa, fazendo a parte de laminados na mãe, que estava fazendo ali uma compensação através da estética. E a dentista olhou e viu o perfil do menino, muito parecido com o da mãe. É claro que a gente sempre fica naquela, né? Ah, será que fala? Até porque não tá atendendo o menino. E a mãe deu a deixa ali de falar: olha, eu percebo que ele tem o mesmo perfil de face, fico muito na dúvida qual é o melhor momento, porque eu já até levei outro profissional e pediram para guardar, porque ainda ele tem muito dentinho para trocar. E aí essa profissional que já me conhecia falou assim: não precisa, e eu vou te indicar a pessoa certa. Então esse paciente chegou assim para mim: olha a importância de você se divulgar para outros profissionais, divulgar a ortopedia funcional, porque os pacientes, eles aparecem, muitas vezes os pais, eles querem o tratamento, e encontram profissionais que pedem para guardar, profissionais inseguros, que não sabem tratar, e você vai ser a dentista abençoada que vai tratar com esse paciente que a maioria está pedindo para esperar. Quando ela chegou no meu consultório, pensa numa mãe preocupada. Diz que já tinha levado em outros profissionais, odontopediatra, e realmente falaram: não é o momento, tem que aguardar. Então eu comecei com ele nessa idade, 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, olha lá, gente, vou mostrar lá dentro da boca, tá? Esse paciente, ele não tinha uma mordida aberta, claramente. Ele não tinha uma mordida cruzada anterior. E aí que vem a confusão. Profissional que não entende
das bases esqueléticas e como acontece esse desenvolvimento nessa idade, pode parecer, o paciente de 5, 6 anos, esse paciente deveria estar em topo, ok. Ele deveria estar em topo. Só que esse paciente está com uma tendência já à mesioclusão. Ele não está simplesmente só num topo, que seria o correto da dentição dele. Porque a gente percebe ali que esta mandíbula está maior que a maxila, gente. Eu já tenho uma discrepância maxilomandibular. E eu tenho essa discrepância tanto no sentido antero-posterior quanto transversal. Se a gente deixar esse paciente crescendo desse jeitinho aí, gente, é claro que em algum momento isso não ia dar certo. E principalmente em surto de crescimento, né? Isso vai cruzar. Essa tendência de crescimento, ela tá diferente, maxila mandibular. Então é necessário o quê? Essa avaliação, e só a avaliação dentária não é o suficiente. É a avaliação funcional, é a avaliação dos exames complementares. Então é claro que foi solicitado tudo isso para chegar à conclusão que deveria se começar o tratamento já nessa fase do paciente. No exame funcional desse paciente, gente, ele tinha muita alteração na fala. Ele tinha uma língua extremamente baixa, hipotônica, e um freio extremamente curto. Então ali a gente sabia que o principal motivo também, não só genético, mas exacerbado pelos problemas funcionais. Uma língua baixa, uma língua que se espalhava. Na fala de som, ele tinha muita dificuldade de R, de S. E a mãe falou isso, relatou. Ele teve muita dificuldade de falar. Ele demorou muito mais para falar. Então você começa na anamnese, nos exames subjetivos já, a coletar dados valiosos que começam a corresponder fatores genéticos, sendo a mãe bem classe 3, exacerbados ainda por problemas funcionais. Então a gente vai vendo, gente, que vai só se agravar isso. É ladeira abaixo. Se a gente não toma a cautela de fazer a correta avaliação, pedir os exames subjetivos, pedir exames funcionais e chegar à conclusão, vamos intervir agora? E isso fez total diferença para o crescimento desse paciente a longo prazo. Então eu quero mostrar para vocês do exame complementar desse paciente a teleradiografia dele. Então dá uma olhada aqui, gente, olha só. Eu tenho um crescimento vertical de face. Um ângulo goníaco extremamente aberto do paciente. E esse paciente com uma certa deficiência da pré-maxila, tá? Ponto A atrás de onde deveria estar. E já com uma mandíbula em ponto B à frente. Então ali os exames complementares, eles confirmam também as análises que você fez do teu exame subjetivo e objetivo. Você precisa de tudo isso para determinar não só que o tratamento é naquele momento e aquele momento é oportuno, também para quê, gente? Para o planejamento do que nós vamos fazer com esse paciente. É extremamente importante, ó, presta atenção. Não vai pegando uma foto de maloclusão do paciente e determinando que ele precisa de aparelho e pior do que isso, determinando na primeira consulta que aparelho ele vai usar. E isso é a receita de bolo que eu tanto falo pra vocês, que é aqueles casos que não evoluem. É os casos que você fica usando 2, 3 anos e não sente melhora nenhuma. Por quê? A base tá rasa. Você tá conseguindo avaliar uma maloclusão e que de fato não sabe nem etiologia, não sabe de fato nem o crescimento e desenvolvimento desse paciente, como é que tá. Então peça tudo, gente. Faça o serviço completinho, que realmente é assim que você vai se diferenciar e se destacar. Então, nesse paciente aqui, a gente percebeu a alteração de fala, uma língua baixa, encaminhou para fono, né, para a parte de frenectomia também, terapia fonoaudiológica, muito importante, ele tinha realmente uma língua muito hipotônica. Nos exames todos complementares, a gente percebeu essa base esquelética, genética, né, explicando tudo para a mãe. A gente iniciou com o aparelho. E qual aparelho foi utilizado nesse caso? Gente, o SN2 é um aparelho que eu gosto demais, que é esse aparelho aqui. E foi o primeiro aparelho que eu escolhi, né, dentro do diagnóstico todo desse caso, utilizar nesse paciente. E eu vou explicar alguns motivos. Gente, quem aqui já trabalhou com o SN2? Alguém já trabalhou com esse aparelho, o SN2? E aí? Quem já trabalha com ortopedia aqui? Quem já utilizou esse aparelho abençoado, com esse nó maravilhoso, para que a gente possa estimular a posição de língua? E aí? Ninguém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O SN2 é um aparelho que ele não é uma indicação, receita de bolo que você vai colocar em toda a boca.
porque tem uma posição de língua baixa, ou porque você vê que tem um som de R, de S, ou porque tem uma mordida aberta por interposição lingual. Não é todo o caso. São casos específicos. Ele não é um aparelho versátil ao ponto de você utilizar em qualquer caso. Mas aquele caso bem indicado, aquele caso que é assim, ó, você pegou, é esse aqui. Pensou aquele caso e escolheu de uma forma muito precisa o tipo de aparelho também. Tá? Então o SN2, muitas vezes eu escuto assim, tive pouca evolução, você não usou o SN2 da forma correta e para o caso correto. Vou contar uma coisa para vocês que eu já falei aqui, tá? Eu tenho algumas fonos que eu trabalho, que elas ficaram conhecendo o SN2 porque eu utilizo muito, né? Elas não conheciam ortopedia funcional e o aparelho SN2. Quando elas começam a fazer a terapia fonoaudiológica, antes e pós a frenectomia, e eu utilizo o SN2, elas percebem como potencializa a ação da musculatura da língua, da tonicidade correta. Então sempre elas falam, né, olha, põe o abençoado do aparelho, aquele que a gente trabalha tanto com a posição de língua, né, porque algumas sabem o nome e outras sabem que eu trabalho, sabe porque o paciente chega usando o aparelho e faz a terapia muitas vezes com o aparelho. Então a gente trabalha de uma forma muito multidisciplinar. Não anula a atividade da fonoterapia. Não anula o fato de o paciente precisar da fono, né, na ação multidisciplinar. Mas o aparelho, pensa o aparelho dentro da boca do paciente, trabalhando todos os dias aquela posição de língua. Gente, é claro que vai potencializar. É claro que a ação dessa língua de tonicidade vai ser mais rápido de atingir o resultado. Então é pensar também sempre de forma multidisciplinar. Sempre. É explicar o trabalho que a gente faz para outros profissionais. É assim que vai também chegando mais paciente no teu consultório. Gente, o SN2 é um aparelho que eu utilizo muito para essas posições de língua, espalhadas, baixas. Então, quais as indicações do SN2? A gente vai utilizar muito em mordida aberta. Você pode utilizar para mordida cruzada? Pode. Tá lá no livro da doutora Vilma Alexandre Simões. Eu não gosto em todos os casos. Não é todo o caso de mordida cruzada que eu utilizo. Eu vou utilizar nos casos em que eu tenho uma leve expansão, eu já tenho uma expansão maxilar. Até pode precisar, mas ela é a minha maior discrepância esquelética maxilo-mandibular não está ligada tanto na maxila, ela está ligada mais à mandíbula, a um espalhamento excessivo mandibular e que está dando essa mordida cruzada. Porque é muito mais difícil de tratar e muitas vezes é um diagnóstico difícil de se tomar. Como assim, Suelen? Muitas vezes você olha aquela mandíbula, tá? Que está bem espalhada. Sabe que é bem redonda, que parece que a língua, ela moldou essa mandíbula e ela moldou mesmo, porque é o binômio função-forma, forma-função. Então, muitas vezes, uma língua que se espalha para as laterais, baixa, toda a deglutição do paciente, ele faz esse movimento de que para baixo e para frente, você vai moldando essa mandíbula num formato que maior do que deveria ser. Então, você vai vendo mais espaço entre os incisivos. E você vê que eu posso até ter uma atresia maxilar, porque a minha língua não está corretamente posicionada lá em cima. Mas o meu problema não é só lá em cima. O meu problema não é uma atresia severa aqui, ó, da maxila. Então, em esses casos de mordida cruzada, tá? Presta atenção. Eu tenho um problema na maxila, mas eu tenho uma mandíbula também que está com problema. O SN2, ele ajuda muito. Quando é uma mordida cruzada, em que é só atresia real, verdadeira, maxilar, eu começo com outros métodos. Tá? Eu, Suelen, tô passando a minha experiência clínica para vocês. É assim que eu resolvo mais fácil os casos. Você vai utilizar também o SN2 nos casos em tendência classe 3, mesioclusão, tendência progênica, biprotrusos. Você pode utilizar. Só que nesse caso você não vai utilizar esse arco de Binler aqui, ó, que você tá usando, que eu tô mostrando. Você vai utilizar o arco de Eschler. Tá? Então, é bem importante você saber diferenciar. Se você quer trabalhar com uma mesioclusão, uma tendência topo a topo, como esse paciente que eu acabei de passar para vocês, vocês precisam fazer essa substituição de acessório do arco vestibular de Binder, do SN2, para um arco progênico, um arco de Eschler.
Isso é, assim, fundamental, tá? Mudança de postura vai mudar também, porque essa mudança de postura vai ser em retro. Então, desse paciente que vocês acabaram de ver, que eu já passo de novo a foto dele, você vai fazer uma mudança de postura em retro. Então, ele serve muito, gente, para levantar a língua nos casos da distoclusão. Ele faz essa possibilidade. Ele estimula, sim, o transversal superior, porque ele tem expansor superior. Então, é por isso que ele é considerado maxila plus. Não que ele vai fazer uma ação melhor na maxila do que outros aparelhos que têm expansor, mas porque a ação dele é maior na maxila, porque embaixo eu tenho um nó entrelaçado, que vai servir mais como um guia desta língua, para esta língua não se espalhar para as laterais e nem para frente, para ser guiada para cima, tá? Então, por isso que esse aparelho se chama Maxilla Plus. Não é porque ele vai expandir muito mais a maxila, porque expansor ele tem igual todos os outros aparelhos. É a forma como ele age através do nó e na posição de língua. Por isso que ele é chamado Maxilla Plus. Certo, gente? Isso tem muita confusão. Muita gente que vai explicar como Maxilla Plus, como se a gente fosse colocar esse aparelho na boca do paciente e a maxila fosse se expandir assim, mais do que qualquer outro aparelho que tem expansor. Tá? É a ação dele, é a forma de excitação neural que esse aparelho promove no contexto geral. Não porque ele tem um expansor superior, somente. Tá? Controlar a ação da língua, gente. Esse aparelho é maravilhoso. Ele controla demais. Principalmente retificar os bordos laterais da posição de língua. Aquela língua se espalha para os lados. Tá? Então ele é muito bom. Ele age demais nos músculos todos da posição de língua. E aí, a gente tem os nós, que é o principal acessório desse aparelho, é o que diferencia o SN2. São os nós, gente, esse entrelaçado de nó. Esse nó, a gente vai ter um vertical e outro horizontal. O nó horizontal, gente, ele guia a posição de língua. Então, você vai colocar o nó horizontal para o lado em que você quer mais estímulo. É aquela língua que está mais hipotônica para aquele lado. Que vocês estão vendo ali, ó, na parte inferior do arco. Então, eu tenho um nó vertical e um nó horizontal. O nó horizontal, gente, tá aqui, ó, de lado, ó, tá assim. Nó vertical tá assim. Esse nó horizontal, ele vai guiar a posição de língua. Então, é muito legal você conversar com a fono também, porque muitas vezes a fono te passa o feedback, uma dificuldade maior que o paciente tem de lateralizar a língua ou de levar a língua para um dos lados. Porque a hipotonicidade dessa língua é maior para um dos lados. Então, essa conversa de forma multidisciplinar com a fono te ajuda muito também a prescrever para o laboratório que posição você quer o nó horizontal. Porque simplesmente escrevendo uma receita, eu quero um SN2, o laboratório vai fazer de forma neutra, que a gente chama, tá? Que é esse nó voltado para o dente. Esse nó voltado para a língua, ele vai promover esse estímulo e você precisa entender como é que essa língua tá ali trabalhando. Qual é o lado que ela tem mais atividade? Se não tem, ok. Você pode fazer o nó neutro do SN2. Mas você tem um aparelho que você pode usar demais em função de língua. Então, trabalhe na função de língua com esse aparelho. O nó, gente, vertical é a orientação da língua para cima ou para baixo. E muitas vezes esse nó vai estar para cima, como vocês estão vendo nessa imagem. Tá vendo o nó? Ó, o nozinho aqui, ó, gente, ó, nó para cima. Orientando essa língua para cima. Gente, eu sempre dou essa dica para vocês falarem com os pacientes. Você já ficou com milho de pipoca no meio do dente? Quem aqui já ficou com milho de pipoca no meio? Um pedacinho de carne na hora que tá mastigando. Quem é que ficou com aquele pedacinho de carne, aquele milho no meio do dente? Você não fica com a ponta da língua o tempo todo ali? A sensibilidade da nossa língua, gente, é incrível. Vocês não têm ideia o quanto a nossa sensibilidade ela é aguçada. Dedos, mão, boca, lábio, língua. Tá? São regiões que a gente tem o quê? A estação neural é diferente. Vem e vai muito mais receptores. Então, a nossa língua sente qualquer coisa diferente. Uma restauração que ficou mais áspera. Não é? A gente não sente? Qualquer coisinha que tem diferente, uma afta, a nossa língua vai sentir. Não é pela dor, mas pela textura. Qualquer coisa. A gente já sente até se tiver uma trinca numa restauração. Então, a nossa ponta da língua, ela realmente tem essa maior estação neural.
Então pensa o que esses nós não fazem para estímulo de posição de língua. É fantástico, a gente tem muita extração neural através do nó para uma correta posição de língua, ok? Vamos voltar para o caso? Então eu utilizei nesse caso aqui um SN2 para quê? A gente sabia que é um paciente que tinha uma língua muito hipotônica, um paciente que fez frenectomia, um paciente que eu vou estimular muito essa posição através dos nós do SN2. Mas por que também a escolha do SN2? Vocês lembram que esse caso, vou voltar para o caso, tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tinha uma deficiência da pré-maxila no sentido antero-posterior quanto transversal. Eu precisava de estimular um pouco mais essa maxila. Mas eu tinha uma mandíbula que estava espalhada demais por uma posição de língua errada. Então, essa língua, ela estava lá estacionada embaixo, que toda vez o paciente fazendo deglutição, e a gente sabe que é muito mais de 600 vezes deglutição por dia que uma criança dessa idade faz, pensa todo tempo aquela língua lá. Olha lá a linguinha lá. Ó. Na hora deglutindo, você vê ela escapando para baixo? Ela não está lá em cima. Então, essa remodelação vai acontecendo de uma forma errada. Então, a língua ela vai conduzir e conter essa língua no espaço devido dela, não com esse espalhamento lateral. E vai conduzindo também, estimulando uma propriocepção correta. O quê? Para cima, onde deve ser no palato e ponta da língua na papila incisiva. Então, você vai trabalhando com a fono isso e com o aparelho. Além disso, gente, ele vai também fazer uma ancoragem em retro. O que é a retro? Eu vou levar essa mandíbula levemente para trás, em 1 milímetro, para ter um controle nessa mandíbula e estimular o crescimento maxilar. Então, com o passar do tempo, vamos lá. Eu usei o primeiro aparelho, eu usei o meu segundo aparelho e eu vou mostrar aqui, ó. Olha lá, ó, paciente instalando 4 meses depois. Você vê que esse paciente tinha uma leve recessão inferior. Olha lá a recessão dele. Nos incisivos. E por que isso estava acontecendo? Esse paciente já estava com toque só nos incisivos quando eles trocaram. Porque a tendência dele é tanto de avanço mandibular que os posteriores tocavam menos do que os incisivos. E o corpo vai tentando compensar, ele vai retroinclinando os incisivos para fazer essa compensação. E aí, conforme mais você vai tendo essa retroinclinação dos incisivos para essa compensação, mais recessão você vai tendo nessa região. 4 meses depois, olha o que aconteceu. Eu não vejo mais recessão nesses incisivos. Porque eu não estou trabalhando diretamente no dente. Muita gente fala, mas esse arco de Escher tocando na cervical do dente, você vai ter só inclinação dentária. Não, pelo contrário, você vê pela imagem que a inclinação desses incisivos mudaram, melhorando a qualidade de tábua óssea, melhorando a região de recessão gengival desse dente. Então eu tive uma melhora na qualidade de inclinação dentária. Eu tive uma melhora na qualidade, quando eu fiz o movimento retro, em essas bases esqueléticas ficarem mais adequadas, maxila mandibular, né? Então, essa diferença ela vai acontecendo aos pouquinhos. Gente, esse paciente, ele foi tratado, claro, devidamente, nesse tempo, para a gente conseguir alcançar ali que as bases ósseas estivessem de acordo. Só que ele teve que acompanhar com a contenção de aparelho por muito tempo. Sabe por quê? Porque a mãe era classe 3. Eu tenho um potencial de genética enorme desse paciente, o quê? Na hora de pico de crescimento, essa mandíbula se desenvolvia mais. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó? Deixa eu mostrar, ó. Olha lá, ó. Paciente fazendo protrusiva em cima, fisiológica, tá? Olha lá, ele avançando. Lá tá em normo-oclusão na primeira imagem, vocês estão vendo? E ele tá avançando até fazer esse movimento. Por que você sempre pede isso pro paciente? Para saber se está fisiológico. Porque isso te garante uma estabilidade melhor pós-tratamento. E quando esse paciente começou, ele tinha uma protrusiva quebrada. Então você tornou ela fisiológica. Você deu funções de lateralidade, guia canino, toque posterior. Então eu sei que esse paciente está o quê? Mais estável. Tanto de bases esqueléticas quanto dentária. Olha lá, e a gente teve um crescimento maxilar, teve mandibular, tá bonito. Mas vamos ver se a face tá bonita? Vamos lá, que é o principal, que eu falo que o principal é a gente ver face, né? Olha lá ele, como ele começou. E após o uso do SN2 em movimento de retro, né, com expansão, olha como é que eu tive uma qualidade melhor na face dele. Tanto no avanço maxilar, olha lá, como eu não tenho mais
essa região pobre maxilar. Olha como também a mandíbula está mais bonitinha. A gente percebe numa posição mais favorável. Então eu tinha um rosto muito reto para aquela idade, um paciente de 6 anos. Depois uma foto ele aos 8 anos, um perfil muito mais bonito. E até dá a impressão, né? Porque depois ele aos 8 anos, que é um paciente até mais jovem. Porque um perfil muito reto para uma criança de 6 anos envelhece a criança. Um perfil muito longo, reto, côncavo, ele envelhece. Então, essa fase do paciente, a gente já estava em contenção. Ele já estava com uso menos horas por dia. Que a gente fez o que tinha que fazer e agora ele precisa controlar. Ah, mas eu acho que vai recidivar. Esse paciente já tá moço, gente, comigo, tá? Tá lindo. Olha lá o sorriso inicial e olha como eu tenho um sorriso bonito agora, né? Como é aquele sorriso lá, olha a face dele, que ele tinha dificuldade de selar os lábios. Então agora ele sela o lábio corretamente. Ele pronuncia as palavras corretas. Ele tem uma posição de língua mais correta. E o aparelho que ele ficou utilizando para dormir, deixa eu colocar para vocês verem. O aparelho que ele ficou utilizando para dormir, gente, foi esse aqui, ó. Um SN2 com escudo ainda, separado. Você pode usar o escudo junto ou separado. Eu sempre escolho escudo separado, porque é muito difícil de você ativar o arco de Escher com escudo junto. Então faça separado sempre, tá? Então nunca faça o escudo junto com o arco de Escher, tem mais dificuldade de ativação. A outra coisa bem importante, tanto o arco de Escher quanto o escudo, gente, ele tem que estar afastado da mucosa na média de 2 milímetros. Se você fizer com que esse escudo toque na parte de mucosa, ou o arco de Escher toque na parte de mucosa, além de machucar o paciente, você não vai ter correta remodelação no sentido antero-posterior, nessa região da pré-maxila. E é isso que você quer afastar essa musculatura do paciente para que ele tenha essa remodelação da pré-maxila correta. Tanto com o arco de Escher, a parte superior do arco de Escher, a alça superior, quanto o escudo, quando a gente coloca o escudo. Então isso é importantíssimo. Se também tiver um afastamento muito grande, mais que 2 milímetros, começa a incomodar o paciente. E aí ele não consegue ter mais selamento labial, porque afasta muito a musculatura do orbicular dos lábios superiores. Então você tem que ter a clareza que cada acessório ele tem que estar ali por algum motivo, entender o motivo que esse acessório vai estar e saber como ele tem que estar ali. Então, o escudo superior é justamente para afastar essa região, para que eu ganhe essa remodelação da pré-maxila. Esse escudo não pode estar afastado demais, que senão vai incomodar e vai dar uma tonicidade errada para o orbicular dos lábios superior. E também eu não posso estar tocando na mucosa, porque eu vou machucar o paciente e não vou permitir esse movimento de remodelação. 2 milímetros de afastamento, tá? Nesse sentido antero-posterior. Tem que estar em fundo de vestíbulo. Escudo na região superior, não existe essa de deixar próximo de lábio para estímulo de lábio. Escudo não é para estímulo de lábio superior. Isso a fono vai trabalhar. Lábio superior é muito difícil de a gente trabalhar, tá? Escudo é para outra coisa. O escudo superior ele tem que ficar em fundo de vestíbulo. E ele serve para afastamento dessa musculatura. Certo? Arco de Escher. Alça tem que estar em fundo de vestíbulo. Pelo menos mais 2/3 da raiz do canino, tá? E a parte inferior do arco de Escher tem que tocar na cervical do dente. Sempre. Ok? Tocar na cervical do dente sempre. Isso é muito importante. A não ser que você vai usar um arco de Escher duplo, que você vai usar um na cervical e um mais ou menos no terço médio do dente. Fora isso, sempre vai ser na cervical do dente. Então, quando chegou do laboratório, você tem que fazer essa confirmação no modelo, para saber se o laboratório fez corretamente, e depois dentro da boca do paciente, porque às vezes pode ter uma alteração na hora da instalação. E você tem que saber ajustar o arco de Escher, né? Para tanto se ele tá alto ou baixo, colocar sempre na cervical do dente. Então, gente, o que acontece com esse paciente? Vamos botar de novo a imagem dele aqui, ó. Olha aqui, ó. Face longa, né? Ele tinha lá no começo. Eu tinha uma deficiência da pré-maxila, um avanço mandibular. Paciente que já estava de topo. Então, o que eu tinha lá no começo... Deixa eu mostrar aqui para vocês as radiografias. Talvez fique muito pequeno, né? Para vocês verem. Eu acredito que vai ficar muito pequeno para vocês. Mas o que eu tinha aqui? Eu tinha caninos muito alto, lá no começo, quando ele começou. Caninos em direção que não eram tão favoráveis. E toda vez que a gente vê isso,
O que dá vontadinha de quem já fez odontopediatria ou quem já fez ortodontia, porque eu já fiz, é de juntar o paciente, é utilizar o que? Aparelhos para o transversal do paciente. Mas, gente, muitas vezes aquele canino que está numa direção errada, aquele canino que está com uma angulação muito fora da curva de erupção mesmo do canino, né? Muito angulado, nem sempre é o transversal que falta. Nem sempre. Nesse caso, estava muito mais ligado à falta de espaço antero-posterior. A gente tem que pensar que a gente cresce tridimensionalmente. Então, essa forma tridimensional de crescimento, vocês precisam entender que esses caninos que ficam mais angulados, nem sempre é só no transversal. Imaginar que o canino, ele tá aqui, ó. Muitas vezes eu tenho a falta transversal, mas muitas vezes ligada à falta da deficiência da pré-maxila ou antero-posterior como um todo. Então a gente percebe ao longo do caminho desse paciente, os movimentos que eu fui fazendo remodelatórios, tanto no sentido transversal, mas também antero-posterior, foi possível ir guiando a posição desse canino. Tá mais difícil de ver porque ficou pequenininho, coloquei as 4 imagens, mas lá no começo ele tá muito alto para a idade do paciente, já quando foi feito aqui com 8 anos. Mas conforme, é claro, ele tinha espaço para vir, ele foi entrando na sua rota. E aí a gente tem a última imagem já com o canino praticamente bem localizado ali. Tá? Então essa é a dica que eu vou dar para vocês e que vale ouro. Porque eu recebo muitos alunos que vêm com um canino que está angulado, que fez de junção ou fez transversal e não muda a posição do canino. E fala, nossa, mas eu já fiz tanto, ele já está quase em brode o paciente. De tanto que eu fiz transversal. Se o teu problema é antero-posterior, você não vai resolver. Você precisa trabalhar de forma tridimensional com esse paciente para melhorar a qualidade de espaço dele, principalmente o canino, que é um dos últimos dentes a vir, tá? Então, o SN2 foi utilizado nesse caso devido à posição de língua, devido a esse avanço mandibular, a deficiência da pré-maxila para guiar melhor a parte mandibular, né? E a gente vê essa qualidade final, vou botar de novo, né? Já de finalização de todos os dentes, com espaço, tudo bonitinho, norma oclusão, né? Que é muito bonito de ver. Gente, esse caso, em geral, eu usei do início ao fim um SN2 com arco de Ashler. E aí eu fui intercalando, foram 3 aparelhos SN2, 2 na fase ativa. Então o primeiro foi só com arco de Ashler, o segundo arco de Ashler com escudo, e o terceiro, para ele manter como contenção até a fase de pico de crescimento, a gente utilizou só um SN2 com arco de Ashler, para dormir. Então, todo caso do início ao fim foi SN2. Mas não é todo caso que a gente começa com um aparelho e termina com o mesmo aparelho. Às vezes a gente pode ter um começo com um aparelho, que usa 3, 4 meses, resolvi aquilo ali que eu precisava, eu passo para um segundo aparelho, que vai usar mais 3, 6 meses. Você não tem uma regra geral de que o tratamento ele vai começar sempre, vai terminar sempre com o mesmo aparelho. Não tem a regra em que eu vou começar com o aparelho e vou utilizar só, vou trocar a cada 2 meses, 3 meses, não, tá? Mas você precisa entender que o aparelho precisa ser modificado na boca do seu paciente. Quando você tem uma mudança muito rápida, e às vezes acontece, tá? Eu já mostrei vários casos aqui que muita gente duvida, não fiz isso daí em 3 meses. É plenamente possível em alguns casos, outros demoram um pouquinho mais. Então, a gente vai mudar no momento em que você fez a mudança que você queria com aquele aparelho. E a gente vai mudar para o próximo aparelho. E essa mudança ela pode ser muito rápida, 30, 40 dias, mas pode ser em 2, 3 meses. O que é o normal? 4 a 6 meses eu tenho uma remodelação adequada. Uma mudança realmente que você vai perceber em foto, que você vai perceber numa teleradiografia, numa panorâmica com espaço, né? Depois de 6 meses. Você vai perceber uma diferença. Você vai mudar em média de 4 a 6 meses o aparelho. Mais que 6 meses, você não mudou quase nada na boca desse paciente, tem alguma coisa errada. Ou se não acertou no aparelho, se não fez uma mudança de postura adequada, o teu paciente não está usando, o que está acontecendo? 6 meses tem que ter mudança, gente. Tem que ter. Esse caso no todo, a parte ativa do caso, né? A gente fez na média de 1 ano e depois foram o quê? Retornos com o aparelho usando noturno. E que a gente chama de fase passiva, para controle. Junto com a fono, ele continuou mais tempo ainda. Certo, gente? E aí, dúvidas? Deixa eu ver. Tem dúvidas que a Maria Eugênia perguntou. Pode ser utilizado um SN3 com escudo superior e o avanço de retro? Maria Eugênia, nesse caso, vamos lá. Se a gente tivesse utilizado um SN3 com uma modificação, né, de mudança de postura em retro 1 milímetro,
eu teria que usar um SN3 com arco de Eschtler, a primeira coisa. Sim, poderia ter utilizado um SN3 com escudo, arco de Eschtler, retro 1 milímetro. Porém, o SN3, ele é um aparelho que eu gosto demais para mordida aberta, vai fazer transversal superior, vai guiar a posição de língua, mas ele é diferente. A ação dele na retificação das bordas da língua é muito menor do que o SN2. Então, em casos que eu tenho uma hipotonicidade severa da língua, hipotonicidade o quê? Ela baixa mesmo, ela se espalha para os lados. O SN2 tem uma ação muito melhor. O SN3 ele tem uma ação mais fiel, mais ali bem pontual, eu diria, quando o paciente faz interposição lingual. É aquela mordida aberta que não se fecha mesmo depois de tirar um hábito deletérico, né? Ou o paciente que era respirador bucal não é mais, mas ela não se fecha porque o sistema está alterado e toda vez que o paciente vai fazer deglutição, ele faz o vácuo com a língua no meio dos dentes. E aí eu mantenho uma mordida muito aberta. Então, é claro que isso auxilia demais usar o SN3, porque o SN3, ele tem uma mudança de postura que sustenta mais a ancoragem da tua mudança de postura, o SN3. Então, esse movimento de rotação que eu quero para ângulos roníacos extremamente abertos, né, a mordida extremamente aberta, o SN3 é melhor. Mas a ação propriamente na língua, o SN2 é muito melhor. O SN2 é o melhor aparelho para ação direta na língua, para retificar bordos da língua, aquela língua baixa, aquela língua que se espalha, tá? Então, você teria tido avanço? Vamos supor, não conheço o SN2, Suelen. Eu teria colocado o SN3 nesse caso. Você teria auxiliado, você teria. Só que talvez com uma demora maior, principalmente no padrão de posição de língua. Mas não teria errado. Errado aqui é se tivesse colocado no SN1, né? Aí você pelo menos tem que entender os padrões de crescimento e saber as indicações para cada padrão de crescimento, né? Mas a Maria Eugênia está pensando no lugar certo. Pensou num aparelho que daria para utilizar. Talvez só o avanço seria um pouco mais lento. E aí, gente? Mais dúvidas sobre o caso? Só isso de dúvida? Eita, estamos todo mundo hoje sem dúvida. Deixa eu só subir um pouquinho mais para ver se tinha dúvidas aqui para frente. Não tinha mais. Tá certo, excelente, muito bem. Gente, então é isso. Hoje foi o caso clínico, mostrando mais sobre o SN2, como a gente age com o SN2. Voltando a dizer, o SN2 é um aparelho que eu não utilizo em todo caso. Mas realmente ele é muito pontual. Quando você utiliza pontualmente naquele caso que você precisa e que é o SN2, a evolução é muito rápida. Quando você não indica ele tão bem, quando você faz uma indicação que não seria o SN2, é aquele caso que parece que não avança, não vai para frente. Não era o momento do SN2. O SN2 é um aparelho que não é tão versátil, é isso que eu quero dizer. É um aparelho que ele tem uma indicação muito mais pinçada. Tem que ser o aparelho certo para aquela boca certa. Tá? Então procurem o quê? Aquela mandíbula mais espalhada, aquele monte de espaços que eu tenho entre os dentes, porque eu vejo que é uma posição de língua muito hipotônica e baixa, tá? Uma maxila que pode estar mais atrésica, mas não somente pela deficiência da maxila, mas sim pelo espalhamento mandibular, e realmente que tudo isso esteja ligado, né, ao sistema estomatognático com falhas, que seria essa hipotonicidade da língua, seja por um freio curto, né, seja pela anatomia da língua, seja por um respirador bucal, tá bom? Se em um paciente classe 3, vamos lá, com Binder na mordida construtiva, eu já consegui descruzar a mordida cruzada anterior. Como sei se devo trocar ou continuar usando o mesmo aparelho? Então, tudo depende muito. Olha só, o Binder C é um aparelho muito bom para descruzar uma mordida. Por quê? Porque ele tem as alças e essa alça faz o levante necessário para que você tenha o vertical de altura para descruzar. Então aqui, está cruzado, você usa o Binder C, né? Que eu acredito que é o Binder C aqui. Você fez esse movimento que de retro, deixou topo. E quem está sustentando esse movimento, a tua mudança de postura? É as molas, os amortecedores do Binder C, tá? O Binder C tem esses amortecedores que ficam na lateral. Depois que eu cheguei a topo, por exemplo, você está tirando o Binder C da boca do paciente e o paciente mantém aquele topo, o que você precisa saber agora? Como é que é o vertical do teu paciente?
Tudo depende. Se o vertical do teu paciente é face longa, é ângulo guanhiaco aberto, você tem que tentar chegar no DA, numa próxima retro, mudança de postura, e fazer rotação, tá? Trabalhar com a rotação, para que tenha menos recidiva no futuro. Agora, se o teu paciente é face curta, ângulo guanhiaco fechado, aí eu poderia até continuar um pouco mais com o Binder C, ou poderia partir para outro aparelho, enfim. Mas vai depender muito, não só da dimensão sagital, vai depender muito de direção de crescimento também vertical do teu paciente. Para a escolha do momento de mudar o aparelho, se eu continuo com o mesmo aparelho. E outra, bem importante, tá? Você tem que perceber se a tua BO do Binder, conforme você fez esse movimento retro, você já deu uma mudança no paciente, se ela não tá tocando aqui, ó, nessa região dos incisivos. Se ela estiver tocando, você tem que trocar o aparelho, porque vai estagnar o caso. Porque quando eu remodelo o paciente, ó, nesse sentido transversal, eu tô fazendo retro com o paciente, né? Mas eu tô fazendo esse movimento aqui, ó, tô fazendo esse movimento de translação. Quando eu tô fazendo esse movimento de translação, eu fiz mudanças de remodelação. E essa BO muitas vezes toca nessa região aqui de baixo. E isso faz com que você pare com o caso ali. Ele não vai mais para trás. Você já conseguiu a retro que você queria. Então, teoricamente, mesmo que a escolha seja continuar com o Binder C, às vezes é necessário mudar para um outro aparelho, nem que seja um novo Binder C. Tem que perceber como é que está essa fiação, como é que está tocando os acessórios na boca do teu paciente. Paciente mesmo sendo OB, né, em Petrovic, que é a tendência à mordida aberta, eu sigo com resultado legal e rápido? Sim, com certeza. Isso, gente, existe uma confusão muito grande. Às vezes o teu paciente em Petrovic deu desfavorável, o teu paciente pode ter dado a pior classificação de Petrovic. Gente, Petrovic é um diagnóstico isolado. Ele não serve para determinar aparelho, ele não serve para determinar o teu caso todo. Ele é um elemento de diagnóstico que é para saber onde a gente está pisando. Não vai mudar resultado de aparelho que você vai colocar na boca do teu paciente e também não é uma previsibilidade garantida que o teu paciente vai muito mais devagar ou não. E o fato de ele estar dado OB, que é uma tendência à mordida aberta, não significa que ele tem mordida aberta. Não significa nem que ele tem ângulo guanhiaco aberto. Tá? Eu posso ter simplesmente as bases maxilares um pouco hiperdivergentes, ou até mesmo espinha nasal anterior mais alta, e depende muito dos 10 fatores de Binder para confirmar, né? Qual é a alteração maxilar ou mandibular, ou as duas, né? Um paciente hiperdivergente real, mas não significa nada mesmo que o teu resultado vai ser lento. Não põe isso na tua cabeça. Depende muito. E aí outra, tá? Que o paciente pode ter dado tendência a OB e na boca lá do paciente, a maloclusão ser mordida profunda. Gente, travou? Eu acho que aqui, não sei, Kiara, se travou aqui pra mim. Todo mundo me vendo? Travei? Resolveu? Perfeito, gente. Gente, então é isso aí. Quanta pergunta. Hoje eu gostei. Vocês participaram, perguntaram muita coisa sobre casos de mordida aberta, né? Petrovic, olha que maravilha. Eu fico muito feliz quando as perguntas já são até mais voltadas à ortopedia funcional em diagnóstico. Eu fico muito feliz. E não só maloclusão. Porque eu sempre falo que maloclusão é ponta de iceberg, né? É o resultado que tá ali, mas que não é o que a gente deve se apegar. É a ponta do iceberg. Com certeza você tem problema ali funcional envolvido, você tem problema esquelético envolvido, de bases esqueléticas. Gente, maravilha estar com vocês. Ó, terminando essa live, muito feliz, que teve bastante participação, eu adoro isso. Fiquem aqui sempre comigo, podem contar comigo. A hora da ortopedia, ela sempre acontece toda quarta-feira, 12h30, tá? Sempre é alguma coisa diferente. Às vezes eu trago um caso clínico, às vezes eu trago algum aparelho que eu gosto de utilizar, eu trago dúvidas de caixinha, né? Às vezes eu acho uma dúvida bacana para compartilhar com todo mundo, que eu acho que os stories é pouco pra gente fazer essa resposta, eu vou trazer aqui para vocês. Então sempre vão lá, participem da caixinha, mandem pergunta no direct, que eu vou estar aqui sempre com vocês tirando dúvida, tá bom? Até semana que vem, quarta-feira, 12h30 de novo, a gente se encontra na hora da ortopedia. Gente, lembrando do curso Ortopedia Kids, né?
Quem aqui é aluno? Maria Eugênia é aluna, por isso estava perguntando bastante coisa, que eu sei. Ó, quem tiver dúvida, quer saber como funciona, vai lá no link, na bio, tem um link, fala com a Nick que ela tira todas as dúvidas, tá? Sobre o curso. Certo, gente? Kiara, que bom que você gostou da live, fico muito feliz. E assim todo mundo conhece um pouquinho mais do quanto o SN2 é fantástico. Ele é fantástico. Gente, depois que você começa a entender do SN2 e sabe onde indicar, não tem pra ninguém. Você faz uma evolução linda naqueles casos de hipotonicidade de língua, tá? De casos de tendência até mesoclusão, como eu mostrei pra vocês. Beijo no coração de vocês, gente. Olha, um excelente feriado. Não sei quem vai emendar, quem não vai. Eu vou emendar, vou estar com vocês, mas eu vou dar uma descansadinha. Amanhã eu vou pra Gramado. Eu vou mostrar pra vocês. Quem conhece Gramado vai ver comigo. Quem não conhece, eu vou mandar fotinhos. Pra mim fica mais perto, né? Tem gente que é de longe. Aí eu mostro como é que é. Certo, gente? Um beijo no coração, ó. Bom final de semana, bom feriado pra todo mundo que vai emendar com o final de semana. Um beijo!